Shalom Aleichem, Shalom Ha. Sejam bem-vindos a mais um Shiur comigo, Yehudá. Hoje nós vamos falar sobre a circuncisão. Já temos vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas nos nossos estudos semanais, na Torá, essa semana a gente leu a porção Lech Lechá, e nela foi falado sobre a circuncisão, quando ela aparece na Bíblia. Uma amiga perguntou para mim a diferença da Bíblia para a Torá, se a Torá está dentro da Bíblia e tal. Eu respondi para ela que muita gente sabe, mas muita gente não sabe. Então há uma confusão quando a gente fala Torá, quando a gente fala Bíblia, profetas maiores, menores. Bom, a Bíblia não é para mim. Isso é um fato, você pode gostar ou não. A Bíblia é o Tanar, ou seja, o chamado Antigo Testamento. Então, o chamado Antigo Testamento é a Bíblia, ou conhecido também como Bíblia hebraica. No mundo cristão, e seja ele cristão nazareno, messiânico, vamos dizer a Bíblia completa, é a Bíblia com, se eu não me engano, 66 livros, com o chamado Novo Testamento. Então, muitos vão dizer que aquela é a Bíblia completa, e aqui é a Bíblia hebraica, o Tanar é somente o Antigo Testamento. Bom, nós cremos que a Bíblia verdadeira é o Tanar. Essa é a Bíblia verdadeira. O chamado Novo Testamento, para mim, contém inspiração, sim, mas não é um livro sagrado, é um livro histórico, pois houve muitas deturpações, contradições, alterações, e não sabemos nem quem são os autores, pois há muitas especulações de quem escreveu, muitos se atribuem a Lucas, alguns a Paulo, mas ninguém sabe quem escreveu. Então, não há uma coerência, não há um estudo dizendo quem escreveu, e cada vez que se encontra um manuscrito é uma coisa diferente da outra. Então, é um livro que contém inspirações, pois muitas coisas que é dito lá são dentro da Bíblia, dentro do Tanar, dentro da Torá, mas não é um livro que se pode confiar. Então, não é um livro sagrado, é um livro histórico. Assim como há outros livros que são sagrados para o cristão, seja ele qual for a sua linhagem, ele é sagrado, assim como o livro, por exemplo, o Alcorão, para o muçulmano é sagrado, e eu não estou aqui dizendo que não seja, para ele é, para mim, para nós, que vivemos a Torá, é um livro histórico, acredito que há inspiração, mas não creio como um livro sagrado, assim como o chamado Novo Testamento contém inspiração, mas não vejo como um livro sagrado. Assim como a gente vai encontrar dentro do Talmud, na Guimará, no Targum, são livros históricos, não são sagrados, mas contêm inspiração. Então, para mim, estão nessa categoria. Sagrado mesmo é a Bíblia, e a Bíblia é o Tanar, a Bíblia hebraica, ou conhecido no meio cristão como Antigo Testamento. Bom, a Torá está dentro de todas as Bíblias. Qualquer Bíblia chamada judaica ou cristã, todas têm a Torá. O que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros. O livro de Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Então, essa é a Torá. O que muda, por exemplo, da Bíblia, aqui a Bíblia hebraica ou a Bíblia israelita, para a Torá, somente Torá. Por exemplo, essa Torá da Sefer, que é a que eu uso e a qual eu vendo. Então, se você tiver interesse em adquirir, pode me chamar para pedir a sua. Tenho ela novinha, à pronta entrega. A diferença, por exemplo, aqui é o Tanar. O Tanar é que ele não tem comentários. A Bíblia israelita, a qual eu trabalho, que é chamada completa, pois ela tem o chamado Antigo e o chamado Novo Testamento, ela tem comentários também. Mas os comentários são de quem? De quem fez a tradução, as correções. Já dentro da Torá, os comentários são dos rabinos. Então são comentários rabínicos de várias épocas e de várias gerações. Nós temos, por exemplo, o grande pensador e sábio Dom Abravanel, o tataravô de Silvio Santos, um dos maiores exegetas e comentaristas da Torá. Então aqui a gente vai ter muitos comentários, vai citar Maimônides, vai citar muitos sábios aqui dentro. Então não tem como, eu não vou dizer qual é melhor nem pior, porque isso vai de cada um. Mas, com todo respeito ao tradutor da Bíblia israelita, não tenho conhecimento que tinham sábios que comentaram a Torá. São pessoas que nasceram em um berço onde estuda-se muitos e muitos anos. Não estou dizendo que é melhor nem pior, nem que um é mais sábio que o outro. Não é essa a ideia que comparar ninguém. Cada um tem seu valor, cada um tem a sua importância, e todos são dignos dos seus méritos, dos seus trabalhos. Mas os comentários dentro da Torá, somente Torá, no caso aqui a minha Torá da Sefer, são muito mais profundos que você vai encontrar dentro de outras Bíblias ou outros livros. Eles vão na raiz, é muito mais a fundo, muito mais profundo. Mas vamos lá.
Eu vou entrar esse vídeo sobre circuncisão. Um judeu não precisa saber disso, pois ele já é circuncidado ao 8º dia. Mas você que me assiste, que é cristão, você que está em Techuvá, é muito importante para você esse ensinamento. Muitos dizem que a circuncisão não precisa, pois Cristo morreu por nós, tirou os pecados do mundo, abre e fecha aspas, né? Sempre. Então não precisa mais disso. Eu já vi líderes messiânicos, líderes nazarenos, dizendo que não precisa, que isso aí acabou. Bom, a não ser que a palavra perpétuo tenha outro significado, eu desconheço se não precisa mais. Outros vão dizer que a circuncisão, isso aí a gente vai ver os próprios judeus dizer que a circuncisão é somente para um judeu. Bom, em parte eles estão certos, em parte eles estão errados. Se você tem o Criador da Bíblia como seu Criador, como seu Deus, a circuncisão é para você. Se você tem um homem como seu Deus, a circuncisão não é para você. Você não precisa fazer circuncidar. Por quê? Porque o Deus da Bíblia, né, do Tanar, não tem forma, não nasce, não morre, não tem princípio, não tem fim, não tem mãe, não tem pai, não tem avós, não tem nada disso. Ele mesmo diz para Jó: você recorre a seus pais, a quem eu vou me recorrer? Ou ele disse no profeta Yeshaia: quem é semelhante a mim? A quem eu me aconselhei? Ninguém. E ele mesmo disse também, se não me engano, no livro de Yeshayahu, conhecido como Isaías, ele diz: por não ter nada maior ou semelhante a mim, jurei pelo meu próprio nome. Ou seja, o Eterno deixou sempre claro que ele não tem forma, ele não tem figura, ele não há ninguém dividido, ele não é 2, ele não é 1,5, ele não é 3, ele é absoluto, ele é tudo, ele está em tudo, e tudo está nele, e nada está fora dele. Ele também disse no profeta Yeshaia: nenhum Deus se formou antes de mim, nem saiu de mim, nem se formará depois de mim, pois eu sou um, e Deus não é divisível. Mas, por que eu estou falando isso? Porque se você tem Deus como um homem que nasceu e morreu, você não precisa circuncidar-se, porque a circuncisão é para quem tem um pacto com Deus de Avraham Avinu. E Avraham tinha o Criador como o seu pai, né? E não era um homem. Ele mesmo sabia muito bem disso. Bom, vamos lá. Estamos aqui no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo 17. Vamos para o versículo 7. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Bom, deixa eu só concluir antes de começar, para não ficar vago. Então, se você acredita, Deus é um homem, etc., não é para você. Mas se você está em Techuvá, tem o Deus da Bíblia como o seu Criador, o seu Deus, a circuncisão é para você. Mas eu não tenho nenhum pingo de sangue de judeu, de nenhuma tribo, eu sou um goim, eu não tenho nem um pouco de sangue. Mas você tem Deus como seu Criador, como seu Pai, você é um filho adotivo do Eterno. Não tem problema nenhum nisso. Adotivo entre aspas, porque o Eterno não tem filhos de sangue, pois o Eterno não é homem, nem é mulher para que ou homem para que tenha relações e tenha filhos, né? Todos nós somos filhos adotivos. Mas acho que deu para entender. Abraão, né, circuncidou o seu filho, os dois, Isaac e Ismael, e todos os seus servos, todos os seus empregados. Então a circuncisão é para todos. Seja você um descendente de Abraão, pelo sangue, né, aí sim é carne, ou pela fé. Aqui, na verdade, eu me expressei mal. Quando eu digo um filho de Deus, é um filho de Abraão. Se você é um filho de Abraão de sangue, você tem o sangue Yehudim, como eu, ou se você não tem nada do sangue Yehudim, mas você tem Avraham vindo como seu pai, ele é seu pai adotivo, e você tem que fazer a circuncisão. Então, seja você um descendente de carne de Avraham vindo, circuncisão é para você. Você não tem nenhuma gotinha de sangue de Abraão, mas você tem ele como seu pai, ele é seu pai na fé. Você é um monoteísta, você vive a Torá, então a circuncisão também é para você. E a gente vai ver aqui agora, olha só. Bereshit, Gênesis capítulo 17, versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua semente depois de ti, e nas gerações uma aliança eterna. Uma aliança eterna, não vai acabar, não vai mudar. Vai vir alguém e vai morrer por você, essa aliança vai acabar. Não, essa aliança é eterna. A tua semente depois de ti e as próximas gerações, e darei a tua semente depois de ti. A terra para peregrinações, toda a terra de Canaã, para possessão perpétua. A sua terra de Israel é para Israel para sempre. E serei para eles a tua semente, o seu Deus. Ou seja, aquela semente de Avraham, Deus, né, nosso pai, será nosso pai para perpétuo. Serei seu Deus. E disse Deus a Abraão:
e tu a minha aliança guardarás. Olha só, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Ou seja, Abraham Avinu, seus filhos e os filhos dos seus filhos e por aí vai. Todas as gerações vão guardar as alianças com o Eterno. E tu a minha aliança, e a tua semente depois de ti nas gerações. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós. E a tua semente depois de ti será circuncidado. Olha só, no capítulo 10. Será circuncidado em vós todo varão, ou seja, todo homem. Circuncidareis a carne de vosso prepúcio, né, do passarinho. E será por sinal de aliança entre mim e vós. Com a idade de 8 dias, será circuncidado em tua casa. Comprado por prata, olha só, não era somente o filho dele, comprado por prata, de todo filho de estrangeiro, que não seja da tua semente. A Torá é clara, ela não deixa dúvidas, a circuncisão não é somente para os filhos dele, para os comprados por prata, para os filhos dos seus escravos, para os filhos dos estrangeiros. Tem de ser circuncidado o escravo, olha só, o escravo, nascido em tua casa e comprado por prata, será a minha aliança entre vós na carne por uma aliança eterna. Uma aliança eterna. O varão incircunciso, que não circuncidar-se a carne de seu prepúcio, essa alma será cortada de seu povo, pois a minha aliança ele quebrou. Ou seja, se você é um filho de Abraham, seja de sangue, ou seja, adotivo, né? E você não circuncidou, se você violou essa aliança, você não faz mais parte do povo do Eterno. Não são palavras minhas, são palavras do próprio Hakadosh Baruch Hu. O varão incircunciso que não circuncidasse a carne de seu prepúcio, essa alma será cortada do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Então aqui a gente vê muito claro que aquele que não circuncidasse, esse quebrou essa aliança e não faz mais parte do povo. Então, você, seja nascido da carne ou não, a circuncisão é para você. E a gente vai ver lá no livro de Isaías, onde vai dizer que naquele dia nenhum circunciso entrará em Israel e todos serão destruídos. Onde está? Não vou falar porque eu quero que você estude as Escrituras. Leia o livro de Isaías e você vai encontrar onde diz, naquele grande dia, na Nova Jerusalém, nenhum circunciso entrará nela. Então nessa Nova Jerusalém está fazendo ali a palavra Jerusalém é uma referência, não quer dizer uma Jerusalém, que o povo vai descer do céu. Ali está falando do Olam Rabá. No Olam Rabá, incircunciso não entrará no Olam Rabá. Então se você é um incircunciso e circuncides, você vai dizer, não, mas eu já não tenho 8 dias, já passou, não é para mim. Abraham Avinu circuncidou-se aos 99 anos. Ismael tinha 13 anos quando foi circuncidado. Então, se você vivia na ignorância, seus olhos estavam tampados, você não vai responder por esse pecado. Mas no momento que você sabe, você tem que circuncidar-se. Vou encerrar o vídeo mais para frente, eu farei outro vídeo ainda falando a respeito da circuncisão. Uma operação, por exemplo, de fimose serve como circuncisão? Não serve. Não pode ser feito por um médico goim, um médico que viola o Shabat, que come porco. Se o médico trabalha no sábado, ele não está violando o Shabat, tá? É diferente. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora. Mas um médico que não cumpre a Torá, que come porco, que não guarda os mandamentos, esse aí não pode fazer a sua circuncisão. Tem que ser feito por alguém que cumpre a Torá. Eu irei trazer um vídeo mais para frente falando sobre isso e por que isso é um fato. Bom, fiquem todos na Shalom, que o Ruach HaKadosh seja sobre todos, que possamos assim crescer nos teus mandamentos, encontrarmos a paz e um dia nos encontrarmos lá no Olam Rabá, se assim for da vontade do Eterno. Por quem tiver interesse em adquirir Tefilim, Talit, a Torá, a Bíblia, me chame no WhatsApp, meu número está na descrição, também temos os nossos grupos de estudos, o link está na descrição. Shalom, shalom, Lehitraut.